Bem-vindos ao episódio número 8 do podcast Independente Químico. Hoje a gente vai falar de prevenção ao uso e abuso de drogas com provavelmente a maior especialista do Brasil nesse assunto, Zila Sanches. Muito obrigado, Zila. Bem-vinda. Obrigada pelo convite e pelos momentos que vamos ter aqui de compartilhamento de ideias. Obrigado. Zila, já vou direto. A partir de que idade o pai pode atuar na prevenção ao abuso e uso de drogas do filho? A idade 0, né? O que a gente diz é que esse processo todo de prevenção ele começa na gestação, né? Então, por uma questão exato, por uma questão inclusive biológica, né? Porque o que a gente sabe hoje é que as crianças que são expostas às drogas durante a gestação, elas têm mais chance de desenvolver dependência ao longo da vida, tá? Então, essa exposição neonatal é uma exposição, uma exposição gestacional, ela é uma exposição que acaba influenciando no consumo ao longo da vida. Por isso que a recomendação é de não uso de nada. Então, tem muitas crianças que elas nascem filhas de usuários de crack, muitas vezes elas nascem com síndrome de abstinência depois de 2 dias, né? Então, isso acontece. Eu já ouvi falar disso, mas, em geral, digamos, a mãe padrão, que, em geral, creio, para de beber, para de fumar durante a gestação ou enquanto está amamentando. E a partir de 1 ano, digamos... Então, mas eu vou seguir insistindo. É o seguinte, a partir, por exemplo, a criança, ela está ali com uma mãe, ela está com 2 anos e a mãe está bebendo e fumando muito. Isso é exatamente uma forma, é um fator de risco para aquela criança desenvolver esse abuso, né, um uso abusivo no futuro, tá? Então, só o fato de ela conviver, assim, a mãe não está falando sobre drogas, ela não está tocando nesse assunto, mas só o fato de a criança estar convivendo com uma mãe ou com um pai, que estão consumindo ali na frente delas, dando acesso à substância, isso desde da primeira infância é risco. Isso é um tipo de risco, tá? É o risco da exposição, mas existem outros riscos, que são os riscos realmente, por exemplo, de exposição à violência doméstica, os pais que não dão limite, e essa questão de falta de limite, de violência doméstica, ele pode acontecer também em qualquer momento, mas os limites, por exemplo, que são um fator de risco e um fator de proteção, né? Então, dar limite à proteção e não dar é risco. Então, quando que a gente tem que começar a dar? A partir do momento que a gente percebe que a criança está se comportando de uma forma inadequada, ela tem que ser pontuada em relação àquilo, né? Aquilo precisa ser colocado para ela, olha, você não pode morder o seu colega, não pode bater no seu colega, desde, por exemplo, 2 anos de idade. Isso é prevenção também. Porque a partir do momento que a gente ensina a criança regras, né, assim, estratégias de conduta, isso efetivamente é uma prevenção, tá? Por quê? Porque os adolescentes que tiveram menos limites na infância têm mais chance de usarem e abusarem de álcool e outras drogas. Então, a gente já se preocupa com isso ali nos 2 anos de idade, tá? Então, que sinais... Desculpa. A criança, essa de 2 anos que você está falando, que sinais que o pai precisa ficar atento e que são fatores de risco? Então, eu nem diria nessa fase em sinais, porque nessa fase a criança ela é uma esponja ainda, ela está muito aberta à influência para o bem e para o mal, tá? Então, o fato é, se a criança começa a se comportar de uma forma que não é adequada, então, os exemplos que eu dei, morde, bate, xinga, pega o brinquedo do amigo, ou seja, comportamentos que não são socialmente adequados, então, essa criança, ela precisa, o quanto antes, de uma exposição aos limites, ela precisa ser exposta, né, a essas regras de limite. Então, são os comportamentos inadequados que precisam ser controlados. O que pode acontecer? Então, eu não vou chamar isso de sintomas, porque a partir do momento que essa criança começa a entender quais são os limites, o que ela pode, o que ela não pode fazer, ela já vai
ao longo do tempo, tendo um comportamento alterado, assim, já ele acaba ficando melhor, porque ela entendeu que aquilo não pode. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, cujos pais não deram limite nenhum, deixaram elas aprontarem, né, bate, morde e faz tudo, até os 5 anos, então, essas crianças, elas têm, se elas não forem, se elas não sofrerem, entre aspas, algum tipo de intervenção para reverter isso, elas vão seguir assim por muitos anos e tem muito mais chance de se tornarem usuárias de drogas na própria adolescência, tá? Então, é importante, a partir do momento que você percebe alguns comportamentos inadequados, seja aos 2, seja aos 3, seja aos 15, esses comportamentos, eles têm que ser, não vou dizer combatidos, mas eles têm que ser enfrentados pelos pais, e os pais têm que se posicionar em relação a eles, tá? Se posicionar é conversar, educar e, eventualmente, punir? E isso, é ou assim, algo mais? A gente trabalha... A palavra punir, ela é uma palavra que muitas vezes não é bem vista, porque ela, às vezes, traz aquele conceito ainda de bater, uma punição mais física. Eu sei que não é essa a intenção, mas ainda existe um resquício aí. Tá. Então, a gente fala muito em trabalhar com consequências com essas crianças. Então, ela sabe que se o combinado foi ela chegar em casa, um adolescente, chegar em casa às 10 da noite, mas ele chega à meia-noite, ele sabe que isso não faz parte das regras que já foram estabelecidas em casa, e ele vai saber que ele tem uma consequência para aquilo, que seja, por exemplo, ficar 2 finais de semana sem sair, já que ele não cumpriu a regra, tá? Então, o adolescente ele tem que ter clareza do que tem que ser feito e qual é a consequência se isso não for feito. É assim que os pais têm que trabalhar. Assim, não é nada mirabolante, é tudo, de verdade, são técnicas muito simples, são técnicas, inclusive, muito intuitivas, né, de você mostrar para ele qual é o que se aceita dentro de casa, né, a nossa família tem essas regras, se você não cumpre as regras ou se você transgride, né, você sabe já quais são as consequências para aquilo, que seja ficar um dia sem o celular, um dia sem assistir seriado, enfim, para cada nível de ação, né, de problema, você vai gerar, né, ela tem que ser proporcional ao que foi feito. Mas isso é tranquilo, tá? Então, assim, eu digo, é uma coisa que ninguém precisa ser muito especialista para conduzir desse jeito em casa. O que é importante é a definição do que pode e o que não pode, né? Então, por exemplo, se você tem uma família que acha que tudo bem os filhos beberem em casa, isso eu já digo e já vou emendar aí dizendo que não é correto, então, se essa família acha que tudo bem, a regra dela vai dizer que tudo bem, ela não vai, assim, a criança, o adolescente que bebeu, não vai ter consequência nenhuma, inclusive esse vai ser o que tem mais chance de usar. O que a gente sabe hoje em termos, por exemplo, de uso de álcool, a oferta de álcool pelos pais? O que a gente sabe, o que os estudos mostram, é que os adolescentes que começam a beber em casa e bebem em casa sob a supervisão dos pais, diferente daquilo que os pais acham, né? Estou ensinando a beber em casa, se ele bebe aqui, ele não bebe com os amigos. Vou ensinar a beber. Eu ouvi isso de um Isso. amigo agora há pouco, conversando, ele falou, eu quero ensinar a beber para não aprender na rua, e eu não quero, até para ela saber o limite dela, se com 2 tacinhas ela fica... Não. É um erro. Então, é grave, é grave. Então, o que a evidência científica mostra para a gente? Quando você compara adolescentes cujos pais, entre aspas, ensinaram, eles iniciaram o beber em casa, né, ensinaram, ofertaram álcool para os filhos, esses adolescentes, comparado com aqueles que os pais não fizeram, esses que receberam álcool em casa, têm muito mais chance, não só de se tornarem dependentes de álcool, mas de beberem mais com os amigos e praticarem aquilo que a gente chama de binge drinking, né, que é o beber 5 doses ou mais em uma ocasião. Então, eles são os que bebem mais, na verdade, entende? Totalmente contra o saber comum aí de que as pessoas acham que ensinar a beber é melhor. Não é. Ele vai, inclusive, se sentir mais seguro, entre aspas, para beber mais com os amigos. Ele com vai, os amigos sabe? também. Exato. Então, ele acaba sendo alguém que tenha, inclusive, mais vontade de beber. Então, tem toda uma questão aí
que vai além, né? Não é simplesmente, ensinei para ele ver o limite. Imagina, ele sempre vai além do limite, ele é adolescente. Então, assim, quem é exposto em casa, tem pais que ensinam, entre aspas, em casa, eles têm mais chance de abusar de álcool na adolescência e se tornar consumidores mais intensos na vida adulta. Então, isso é um fato. Que horas a gente vive num país que existe a cultura do álcool, né? O álcool é muito associado à celebração, a momentos festivos. Ei, vamos brindar, aconteceu isso, que coisa boa. E é comum até que estimulem, 10 anos, 12 anos, vem aqui fazer um brinde, um golinho de champanhe não vai fazer mal. Isso é uma realidade que está mudando ou a gente não está evoluindo nesse sentido? Você está falando em relação ao adolescente ou em relação aos adultos, no geral? Eu estou falando ao comportamento de forma geral de Do adultos álcool. que oferecem Entendi. para a criança em momentos de celebração, crianças, adolescentes. E eu estava falando também da cultura de forma geral, né? A gente tem aquela coisa, ainda tem essa... bebi pra caramba ontem, nossa, como eu sou macho, Sim, olha, hahaha. Sim. Que é uma estupidez. São dois pontos que, assim, eles se relacionam, mas eu quero trabalhar de formas distintas. O primeiro deles é a questão do adulto oferecer para a criança, que isso é ilegal. É uma coisa que eu tinha que, inclusive, ter comentado na minha fala anterior, mas é ilegal. Então, apesar de o ECA já colocar isso desde sempre, em 2005 ele foi ajustado, revisto, né, para, inclusive, prever o tempo de prisão para as pessoas que ofertam álcool para adolescentes. Então, hoje, tanto, por exemplo, se você vai num bar, e aí o dono ou o garçom oferece para um menor de idade, o pai que dá, todos eles em sendo pegos, eles têm chance de não só pagar uma multa, mas serem presos. Tá? Tem então, chance isso de ser hoje, preso. Exato. Então, existe a pena de prisão para a oferta para dar álcool para menores, hoje, desde Mesmo 2015 o pai só. dando para o filho. Mesmo o pai dando para o filho, exatamente. Está previsto hoje, desde de 2015 no ECA, é uma lei que mudou, mas está lá. Então, hoje, existe... O que é ECA? Desculpa, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, hoje, é um grande... Assim, mudou. E antes era assim, não pode, mas a punição não era clara. Né? Assim, o que a lei prevê? Hoje existe... prevê-se, né? Inclusive, prisão para quem oferta. Tá? Então, isso hoje é uma coisa que tem que ser colocado. Não, nem pode fazer isso. É claro que as pessoas fazem dentro de casa, ninguém vê, mas uma coisa que pode acontecer... Ninguém sabe, quer dizer, a gente sabe que é proibido para menores de 18 anos, mas é absolutamente comum e acessível para um jovem comprar em qualquer canto. A oferta. Exato. Eu não consigo te dizer exatamente o número do artigo aqui, mas eu posso te mandar depois. O artigo que mostra essa que está escrito ali. É até bom você colocar depois no vídeo. Sim. É importantíssimo. Então, não pode, de forma alguma, ofertar. E aí, o que às vezes acaba acontecendo? Um pai, isso é um absurdo, mas acontece. Um pai, ele supervisiona, entre aspas, a festa de 15 anos do filho, fazem no prédio, né? Eles fazem a festa no prédio, e fica um pai responsável ali para conduzir, coordenar ali a festa. Se acontece alguma coisa com algum daqueles adolescentes, esse evento ele vai acabar na delegacia, que às vezes acontece. Nesses casos que são identificados esses pais que estão ali ofertando, porque o pai que está ali permitindo que os adolescentes bebam, é o pai de um deles, mas que está ali, ele que vai responder pela bebida de todos aqueles 50 que estão ali, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser divulgada. Por que, em geral, não acontece nada? Porque isso nem chega na justiça. Não existe denúncia, não existe nada, não chega. Então, é uma coisa que precisa ser... ela precisa ser conhecida, porque a lei prevê prisão para quem dá álcool para menor de idade, seja seu filho, seja seu vizinho, seja o filho do outro.
né? Se meu filho vai a uma festa, eu não sei, e depois eu descubro que o pai estava supervisionando e estava servindo bebida alcoólica, permitindo que os jovens O menores de idade consumo. bebessem. Eu posso ir na delegacia, denunciar e ele Pode. eventualmente vai ser preso. Vai se abrir uma investigação aí, obviamente. Eventualmente vai ser. E aí, enfim, vai ter que ter toda a questão de defesa de né, ou de provas, etc. Mas, do ponto de vista legal, isso é previsto, entende? É uma coisa que pode acontecer e as pessoas, elas nunca fizeram, nunca fizeram esse tipo de denúncia, mas se elas fizerem, todo um processo jurídico tem que ser aberto aí para se conduzir esse problema, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser dita. Eu nunca tinha ouvido falar, eu sou do meio, né? Eu não só consumi Mas bastante. Eu te mando exatamente o artigo para você copiar e colar aí na tela. Que interessante. Mas essa é daquelas leis que não cola, né? Porque também é proibido vender bebida para menor, mas é vendido em todo lugar. Exato. Assim, aquilo, então. Mas se existe uma denúncia e se abre um processo em relação a isso, a venda para menores, alguma coisa ela tem que ser feita. Tá? Então, a lei existe, mas realmente ela tá sendo usada? Não, ela existe, a previsão de prisão está lá, mas não está sendo usada. Mas ela existe, então ela tem todo o potencial de ser aplicada. A mesma coisa, a questão de vender para menores de idade, a mesmíssima coisa, está na mesma lógica, tá? E aí, de novo, por exemplo, a gente tem uma legislação que, teoricamente, né, uma normativa da Anvisa que não permite a venda de cigarros eletrônicos, certo? Não permite. Mas está sendo vendido em qualquer esquina. Então, existe a lei dizendo que não pode, e, ao mesmo tempo, ninguém está aplicando a lei honestamente, sabe? Assim, então, é sempre um conflito entre o que a lei prevê e se aplicar a lei, né? Beber e dirigir, mesma coisa. Beber e dirigir, acho que a gente está evoluindo. Eu não sei se também por causa dos novos meios, as novas opções. Tem Uber, tem mais facilidades para os jovens e adolescentes se locomoverem. Não, isso tem, mas uma coisa que a gente tem percebido é que logo que ela foi implantada, houve, assim, claramente uma diminuição dos acidentes e tudo mais, e teve um aumento gigantesco em termos de identificação dos casos. Então, tinha toda uma questão ali de fiscalização enorme, e aí reduzindo os acidentes e tudo mais. Com o passar dos anos, essa fiscalização ela foi reduzindo e hoje ela é muito mais rara do que era logo no início. Mas tem um outro porém. Hoje, com os aplicativos de trânsito, não estou nem falando de transporte, eles indicam onde tem a blitz. Avisam, Então, já assim, honestamente, mesmo tendo, a pessoa tripla aquilo, entende? Então, assim, de novo, tem a lei, e mesmo que você tente aplicar a lei, é muito difícil, muito, sabe? Porque tem milhões de... E essa lei ainda tem milhões de problemas, que a pessoa pode dizer que não vai soprar o... Então, tem umas coisas ali que, no fim, não colam. Mas ela existe e ela tem sido mal aplicada da mesma forma, tá? Então, avançou, do ponto de vista jurídico, avançou. Do ponto de vista prático, os avanços não foram tão maravilhosos assim. O que você mudaria? Porque a gente vê, hoje em dia, bateu bêbado e matou, a pessoa vai presa. A gente está vendo isso, pelo menos. Essa é uma evolução perceptível. Exato, exatamente, porque a pessoa matou, ou mesmo que tenha machucado muito. Mesmo se recusar o bafômetro, isso, né? Porque a gente está falando de... Teve um efeito ali, né? Ou alguém machucado, ou uma morte. Agora, simplesmente parado numa blitz, sabe? É uma outra coisa. E mais que isso, é o que eu estou te falando, as pessoas, elas, na rota, elas acham alternativa. Esses acidentes que você está colocando são acidentes que acontecem, a pessoa, ela está ali a 1.000 por hora, atropela e tal, ela não está nem se preocupando se é blitz ou se não é. É um efeito imediato do beber e dirigir.
qual é a chance de essa pessoa ter sido pega antes, né, para evitar ter sido pega numa blitz anterior? Hoje em dia, é mínimo, porque é isso, são pouquíssimas que nós vemos, e tem como você fugir delas, entende? Então, Entendo. tem que ter a lei, mas ela tem que ser repensada, ela tem que ser mais aplicada, tem que existir um controle de, assim, não autorização, de aviso de onde estão as blitz nos aplicativos, né? Eles, pelo menos no Brasil, eu sei que eles são usados em outros países, mas aqui eles deveriam ser proibidos de mostrar onde está a blitz. Então, tem várias coisas que deveriam ser alteradas para que comece a fazer sentido de novo essa legislação. A gente está muito atrás de outros países? Não. Em termos de lei, se a gente for... Porque, em termos de lei de álcool, a gente tem uma pontuação, que a gente diz, né? A gente sabe quais são as leis, as ideais. A OMS tem ali uns critérios para dizer quanto que o país avançou em termos de lei de álcool. E o Brasil, ele pontua muito bem nas leis de beber e dirigir, porque ele está na lei. Ele está ok. O que não avança é a implementação disso, né? Mas a nossa lei tá super boa. Mas a implementação, no fim, não é correta, assim, não é a ideal, né? Entendi. Voltando aos pais, a partir de que idade é recomendável que os pais abordem o assunto drogas com os filhos? Olha, se o assunto surgir em algum momento, sei lá, a criança tem 5, 6 ou 7 anos e surgir, aí tem que ser abordado, sabe? Que ela vai perguntar por que meu tio está assim, sei lá, o tio está alcoolizado, por que ele está assim, por que ele vomitou, por que fulano fuma. Aí tem que conversar sobre isso. Em geral, se o tema não surge, é importante começar a pontuar algumas questões sobre álcool e tabaco a partir dos 10 anos, mas sem ser nada impositivo, assim, sabe? É sempre que surge um filme, alguma coisa que faça parte ali do cotidiano, que aquilo seja trazido para a conversa. Então, por mais que ele não pergunte nada, né, em De que geral, ele muitas vezes... forma? Entendi. Se a família está vendo um filme e tem alguém lá que bebe demais, é uma oportunidade para falar? É uma oportunidade, exatamente, para explicar o que é a bebida alcoólica, quais são os efeitos, que as pessoas, muitas delas, acabam abusando, e aí o que isso traz do ponto de vista de comportamento, de exposição, né? É claro que uma criança de 10 anos, você não vai falar que isso aumenta a chance de abuso sexual enquanto ele está numa balada, sabe aquela coisa assim, tipo, não vou falar disso para ele, mas a gente vai falar que a pessoa está vendo, olha, ela fica desse jeito caída, ela está mais exposta as pessoas tratarem ela mal, ou roubarem, alguma coisa que para a criança faz mais sentido. Essa vulnerabilidade é apavorante. Exato. Né? Isso a criança entende. Está o outro ali passando mal e nos filmes, muitas vezes, aparecem cenas que chamam a atenção, né? A criança, às vezes, pergunta por que isso está acontecendo. Então, tem que usar esse recurso desta forma, tá? E sempre, assim, a partir dos 10 anos, é tranquilo falar sobre isso. Antes, o que a gente recomenda é só falar se eles realmente perguntaram. Que aí também você não pode deixar de responder. Sim. Mas não vai ficar também, vamos falar sobre o álcool. Não é desse jeito, tá? Mas a conversa, ela sempre parte de alguma coisa que a criança está vendo ali e que gera um evento que deve ser discutido, sabe? É isso. Os pais, na prática, têm situações muito difíceis. Né? Em relação aos pais que bebem moderadamente, por exemplo, eles gostam de tomar uma taça de vinho no jantar. Isso é aceitável? Ou aceitável assim, digamos que, assim, não dá para você dizer para o pai não beba, tá? É a decisão dele. E ele mas ele aumenta o risco do filho? Aumenta. Então, alguns estudos não identificam isso, mas a maior parte dos estudos que trabalham com beber moderado, inclusive em estudos nacionais nossos com adolescentes, mostram que mesmo o beber moderado, ou seja, que também não gosto desse termo,
mas uma dose por dia, mesmo isso aumenta a chance de o adolescente beber e se embriagar, tá? Então, esse beber, mesmo que não seja abusivo dos pais, influencia o beber dos filhos. Então, isso acontece. Agora, quando eu converso com os pais, eles acabam falando, mas como que eu vou deixar de beber minha cerveja, meu vinho? Então, assim, isso é uma decisão individual. Se quisesse pensar numa redução dos riscos, o ideal seria não beber ou beber o mínimo possível na frente dos filhos. Isso seria o ideal, tá? Do ponto de vista de comportamento dos filhos. É viável? Talvez não seja. Então, é muito uma questão de você estar ali pensando no risco de proteção, tá? E uma outra coisa, sempre que a gente fala em risco de proteção, a gente tem que pensar no todo. Então, por exemplo, se é um pai que bebe uma cerveja por dia, mas ele tem outros aspectos positivos, né? Então, por exemplo, ele é um pai presente, que quer saber aonde o filho foi, com quem ele foi, que horas volta, como é que está a escola, quem são os amigos e tudo mais. Ele tá dando monte, né, assim, vários fatores de proteção para esse filho, e tem ali um outro de risco. Então, o uso e o abuso, ele depende muito desse equilíbrio entre proteção e risco. Então, você pode compensar um risco através de outros componentes da prevenção. Eu digo isso porque, em geral, quando a gente fala com os pais sobre a questão do uso de álcool deles, você acaba afastando os pais se você disser para eles que não pode beber nada. Então, em geral, eles já não querem mais pensar nisso, não acreditam, perdem a Não credibilidade. estão dispostos a pagar esse preço, né? Então, você afasta. Por isso que eu digo, olha, então, se você vai continuar bebendo todos os dias, ok, mas compense de alguma outra forma, né? Não dê para o seu filho, não deixe ele usar. Trabalhe todas as habilidades parentais que a gente já sabe que são protetoras, né? Enfim, então tem outras questões que podem compensar isso. Então, a melhor forma de falar com os pais é essa, e não simplesmente dizer, parem de beber porque essa é a melhor estratégia de prevenção. Talvez não seja essa que ele queira utilizar, entende? Ele pode compensar. Fatores de proteção são o quê? Proximidade do filho, interesse pelos amigos, Isso. o que A mais? supervisão, isso é muito importante, saber, isso assim, os programas de prevenção familiar, eles trabalham com algumas técnicas de supervisão que são estratégicas. Então, assim, sempre que um filho for sair, você não vai perguntar diretamente com quem, como, onde ele vai, mas você vai, através de uma conversa simples, você vai perguntando, então, mas que filme que vocês vão ver? Que legal. Eu fiquei sabendo, eu li no jornal que esse filme é isso, aquilo, outro. Então, você já começa a conversar sobre o filme. Segunda, mas você vai com quem? Com fulano. Mas essa pessoa é aquela que não sei o quê. Então, você vai criando um diálogo para saber simplesmente com quem, quando e onde esse adolescente vai, tá? Então, com que amigos, aonde ele vai, que horas ele volta. Então, são estratégias que a gente usa para prevenção, né? Para supervisão. Você está falando aqui, acho que de um adolescente um pouco já na idade avançada, né? De 16 ou 17 Sim, anos. na verdade, hoje em dia, a saída deles é um pouco mais cedo, inclusive. Agora, eu quero saber, aquele de 13 que está curioso e pergunta, eu posso experimentar um gole de cerveja? E pede para o pai. Você acha... Porque eu antes de estudar o assunto, eu achei cerveja é amargo, se proibir vai dar aquela coisa de proibido é mais gostoso, pode dar mais curiosidade, e eu imaginava que, dando um gole de cerveja, ela ia desmistificar daquele gole, não tem graça, não vou beber. A sua opinião de especialista, opinião não, né? Então, né, o ideal é o não, é falar, olha, até porque pode ser que, assim, essa questão de desmistificar não seja bem isso, né? Ele pode achar legal. E, assim, o ideal seria ter uma conversa dizendo que qualquer quantidade de álcool na adolescência compromete o desenvolvimento cerebral e que isso impacta em vários outros campos, né,
do desenvolvimento dele, do futuro e tal. O ideal seria um não, mas existem pais que vão dizer, eu não consigo, eu quero dar, etc. Mas nenhuma dose, inclusive, de novo, do ponto de vista legal, nenhuma dose, nem a oferta de uma dose é aceita. Entende? É que a lei é tão desrespeitada que a gente até esquece. Mas é verdade. Isso. A criança fala assim, é ilegal. Exato. É que nem ilegal. assim, eu posso pegar o carro e sair dirigindo? Não, é ilegal. Você não pode. Eu posso assaltar o banco, ou sei lá, ou dirigir na contramão. Ou... Não, é ilegal, você não pode. Então, é um bom argumento que a gente, às vezes, esquece, né? Exato. Então, é isso. É isso. Então, eu acho que a gente tem que sempre focar no não e sempre explicar para eles do porquê, né? Então, não é assim, não, porque não. Isso também não funciona. Mas é importante explicar e não... eu tenho certeza que muitos pais vão pensar, não, mas é um gole só. Mas todo o consumo começou com o primeiro gole, quanto mais cedo esse primeiro gole, maior a chance. Então, e isso é uma outra coisa, tá? Existem muitos dados que associam a idade do primeiro uso com o desenvolvimento do abuso e da dependência ao longo da vida. Então, isso, assim, tem muitos estudos que mostram quanto mais cedo, maior é a chance de eu desenvolver, de eu ter problemas com isso. Então, muitas vezes, a criança que experimentou aos 9 anos, ela tem muito mais chance de ter problemas do que o adolescente que experimentou aos 15. E aí, muito mais, o de 15 tem muito mais risco do que o de que experimentou aos 20. Entende? O teu problema, você está falando, o teu problema é problema de toda ordem, né? Que pode ser um abuso, pode ser violência, pode ser um acidente. Você não está falando de virar alcoolista ou dependente. É virar alcoolista, tá? Então, nesse caso específico, ter problema com a substância. E outra coisa que a gente sabe é que o álcool, a idade de início do álcool impacta também no problema com outras substâncias. Então, quem começa a beber mais cedo tem mais chance de experimentar a maconha na adolescência, de seguir consumindo. Então, o álcool é um grande marcador. Por isso que os nossos programas de prevenção, eles tentam retardar o primeiro uso de álcool. Então, em vez de esse uso acontecer com 12, você tem que jogar ele cada vez mais para frente. Porque quanto mais para frente ele acontece, menor a chance de a pessoa se tornar um alcoolista, um dependente, tá? Então, atrasar o primeiro uso, mesmo que seja de um gole, é essencial. Ele é uma estratégia de prevenção. É isso que a gente faz. Eu não sei o que os dados dizem, eu não sei se tem pesquisa quanto a isso. Na minha opinião, na minha experiência de dependente químico, eu acho que o álcool é a porta de entrada para as outras drogas, muito mais do que maconha, como costumam dizer. Porque com álcool você chega num grau de loucura, que você aceita, você vai experimentar, você está aberto a experimentar coisas que você não faria sóbrio de jeito nenhum. Isso. Mas, assim, existe uma outra lógica também. O álcool ele é mais acessível, né? Sim. Então, é muito mais difícil você ter uma primeira oferta de maconha. Né? Exato. A partir dos 18 anos é permitido. Não, e a venda é livre, né? Então, por mais que seja proibido, a venda é livre, ele tem acesso em casa, então, é super barato, se ele quiser comprar na padaria, ele vai conseguir comprar tranquilamente. Então, é tudo muito, muito fácil, o acesso é muito grande. E o que a gente tem visto nos estudos é que as duas primeiras drogas utilizadas são álcool e tabaco. Não quer dizer que todo mundo que bebe ou todo mundo que fumou um dia na vida vai se tornar dependente de crack no futuro, não é isso. Mas a hora que você olha o dependente de crack lá na frente, ele teve todo um processo, né, para chegar nesse crack, ele passou por várias outras drogas antes. Ele não acorda um dia e fala, hoje, eu nunca usei nada, mas hoje eu vou experimentar crack. Isso não existe. Mas ele acorda um dia, ou ele vai para uma festa e faz o primeiro uso de álcool sem ter feito nenhum uso de nenhuma outra droga anteriormente. Então, esse álcool, ele, do ponto de vista de escalada de uso, ele vem antes do crack, tá? Então, e da cocaína, da própria maconha. Então,
essa é a trajetória convencional, né? A que você mais nota. Vem o álcool antes de tudo. O pai que vê o melhor amigo, acha que o melhor amigo do filho é uma má influência. Ele sabe, por exemplo, que o amiguinho de 14 anos fuma o cigarro eletrônico escondido dos pais. O que o pai deve fazer? A opinião do pai na adolescência é ouvida? A voz dos pais é importante ou só os amigos importam? Não, isso é uma coisa também, é um mito, né? A gente acha que os pais não são ouvidos. E é muito curioso que existem alguns estudos, inclusive estudos brasileiros nossos, que mostram que os adolescentes confiam muito mais nas informações que vêm dos pais do que informações que vêm de outras fontes, tá? Mas, independente disso, os pais, eles são uma referência. Então, por mais que o adolescente tenha, sim, essa influência dos amigos, pelo fato de ele, ao longo dos anos, ter desenvolvido, né, espera-se que ele desenvolva esse relacionamento mais próximo com os pais, essas conversas e tudo mais, quanto mais próximo esses pais foram dos filhos ao longo da infância, maior a chance de o que eles falam na adolescência ser ouvido, e ser, inclusive, mais forte que a influência dos amigos. Então, tudo depende do histórico de relacionamento que essa família desenvolveu. Por isso que é importante começar com um histórico de relacionamento mais acolhedor, né? Mais relações melhores, né? Vínculos melhores, coesão familiar, esse tipo de coisa. Mas os filhos ouvem sim os pais, então isso é um mito também dizer que não é verdade. Mas nesse caso, o filho tem um amigo que é uma má influência, que sabe que fuma o cigarro escondido dos pais dele, que o teu filho conta. Você permite que ele continue saindo? Não, exatamente, esse é o ponto, não. A estratégia é com quem que você vai. Então, é aquilo que eu coloquei, você vai aonde, com quem, o com quem é importante também. Então, tem que ter, claro que um posicionamento muito, né, assim, muito objetivo em relação a isso. Porque por mais que a gente diga, eu confio no meu filho, o que a gente sabe é que todo consumo ele vem de uma oferta, né? A maior parte do consumo ele vem de uma oferta de um grande amigo. Então, o primeiro uso do cigarro eletrônico, a primeira dose de álcool, ela sempre vem. Então, o ideal seria ser explicado para os filhos por que a gente acaba não se sentindo confortável que ele ande com aquele que está o tempo todo fazendo algo que a gente considera como um risco, um comportamento que a família não concorde, né? De podar muito, né? Esqueci o termo. Eu tinha perguntado se o excesso de rigor, do ponto de vista dos adolescentes, não pode causar o efeito contrário. Então, mas a questão toda é o limite desse rigor, entende? Então, não é uma coisa do tipo, nada pode, isso não existe, tá? Porque isso realmente causa um efeito contrário, não pode nada, não vai sair, não vai ficar com os amigos, não vai nada, não dá. Mas todas as atividades que são feitas pelo adolescente, elas têm que ser negociadas com os pais. Então, olha, você vai sair à noite com seu amigo, mas tem hora para voltar, eu vou te levar e te buscar. Então, assim, não é um não pode, né, assim, você não vai sair, porque você ainda é novo, você não vai sair, não. Você pode ir, mas eu te levo, eu te busco, você não vai ficar até as 11 da manhã, você vai ficar até as 11, até meia-noite. Então, tem que ter limite, tem que ter uma certa rigidez, um certo controle, mas sem avacalhar, né? Sem ser uma coisa, assim, radicalmente, seja totalmente absurda, isso não. Então, o ponto aí é achar, você dar espaço para o adolescente ser quem ele estar lá, ele viver, né? Mas sempre colocando limites para inclusive, protegê-lo, mas nada, não dá para simplesmente você colocar um não para tudo e achar que isso vai resolver, não vai. Que sinais os pais devem ficar atentos? Que sinais podem indicar que o seu filho está usando algum tipo de droga escondido? Então, essa pergunta, a resposta dela é complexa. Por quê?
porque diversos dos sinais que indicam que seu filho está consumindo e tudo mais, são inclusive sinais da puberdade, da adolescência como um todo. Se confundem então, com os sinais normais da adolescência. Exato. Então, por exemplo, ele está mais fechado no quarto dele, ele está dormindo demais, ele está irritado, ele come demais. Então, tem várias coisas assim, que você, tipo, e aí você fala isso para os pais, do tipo, sinais de que ele está muito fechado no quarto dele, que ele está muito quieto, e aí os pais começam a ficar preocupados, mas, na verdade, muitas vezes é o processo de desenvolvimento mesmo, sabe? Tem aquela questão de ele está mudando a sua fase de vida, está né, assim, um processo de transição muito intenso. Mas, de uma maneira geral, é importante separar o que é uma coisa e o que é outra, né? Nem sempre é fácil, mas sinais de afastamento mesmo, no sentido de não querer mais conversar com a família, de estar muito sozinho, de estar, às vezes, ou com muito sono, ou com pouco sono, tem algumas coisas que chamam a atenção, assim, né? A questão de ou muita fome ou pouca fome, humor. Mas, de novo, tudo que a gente vê ele pode ser confundido com um processo de adolescência. Então, acho que é mais olhar o todo, olhar o comportamento, olhar como chega em casa, com quem anda, se tem cigarro eletrônico ali em casa, sabe? Você começa a olhar as coisas que ele tem ali. Então, são outras coisas que você acaba precisando olhar, sabe? Se tem papel de seda. Você tocou num assunto que daí eu não sei se é dentro da sua especialidade, é uma questão talvez ética. É justificável que o pai vasculhe as coisas do filho suspeitando que ele está usando drogas? É importante que o filho saiba que enquanto ele está dentro desta família, sob os limites da família, a questão de as coisas que ele transporta para dentro e fora de casa são objetos que têm que ser acordados e aceitos pela família, tá? Eu não estou dizendo que você vai abrir o diário da sua filha e ler isso de forma alguma, isso não. Agora, levar droga para casa, né? Isso é uma coisa que tem que, com certeza, ser investigada, não é por, sabe, é o direito dele. Não, é o direito dele, mas a minha obrigação como pai, mãe, é de evitar que isso aconteça. Então, eu não posso fechar os olhos, fechei a porta, ele pode fumar lá dentro, porque eu estou respeitando a individualidade dele. Não. Então, tem que ser avisado para eles que esses objetos, né, objeto, substância, etc., não são aceitos nessa casa, que você vai acompanhar a mala e etc. Então, isso tem que ser avisado de cara, entendeu? Não é... ou seja, ele já sabe que isso é uma coisa que vai acontecer. Porque estamos falando de drogas. Se a gente estivesse falando de ler diário, aí é outra história, tudo bem? Então, são coisas bem distintas, né? Mas você tem que deixar claro, então, para o filho, olha, aqui proibido e nas suspensas você fala, olha, eu enquanto você morar aqui, eu tenho o direito de entrar no seu quarto, abrir gaveta e dar uma olhadinha nas coisas. Exato. Porque isso é o papel dos pais, entende? É isso que os pais eles muitas vezes não entendem, é o papel deles. E exatamente é risco você não supervisionar, não acompanhar o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, as mães falam, e a gente ouve, faz 2 anos que eu percebi que tinha um cheiro estranho no quarto do meu filho. 2 anos, sabe? E agora... Então, assim, você fala, agora, depois de 2 anos que você vem procurar algum tipo de ajuda. Então, tem umas coisas que são muito absurdas. E, porque eu não queria entrar, e estava com a porta trancada, eu queria respeitar a privacidade. Tá bom, então agora, assim, você tá com a bomba aí para resolver, porque você respeitou, entre aspas, uma privacidade que estava sendo um risco, ele estava deixando seu filho se expor a um risco, né? Então, estamos falando de adolescente. Então, esse que é o ponto. São pessoas que têm que ser cuidadas pelos pais, é obrigação legal desses pais cuidarem desses adolescentes. É isso que eles estão fazendo. Eles estão cuidando da saúde física e mental dos seus filhos. Entendeu? Mas então, eles têm que entender isso. Eu acho que a gente vai concordar que 99% erra, mas gostaria de acertar. 99% dos pais
que não tem essas habilidades todas que você está contando desde o começo da nossa conversa. Não existe um treinamento para pais? Um curso à distância, eu não estou brincando, eu estudando o assunto, tem habilidades que a gente foi educado há 30 anos atrás, eram outros tempos, nossos pais tinham outros conhecimentos, eles não passaram isso. Então, sim, onde é que alguém pode ganhar? Vão poder ganhar assistindo essa entrevista, mas onde é que podem? É difícil, viu? Comum. Realmente não tem. O que a gente tem hoje, por exemplo, existe um programa que chama Famílias Fortes, é um programa que foi desenvolvido fora do Brasil e que ele foi trazido para o Brasil já há uns anos atrás e hoje ele é disseminado em CRAS, né, que são Centros de Referência e Assistência Social, mas eles são focados só para famílias vinculadas à assistência, né, famílias de alta vulnerabilidade social. Então, não é um programa universal que a gente possa ofertar para todo mundo. Mas ele existe e ele é aplicado, por exemplo, para as famílias que frequentam esses CRAS. São ações muito ainda incipientes e pontuais, tá? Mas existem programas que são aplicados exatamente para treinar esses pais. São programas desenvolvidos para isso. No Brasil, temos isso super disseminado? Não temos. Mas eles existem? Mas existem vídeos no YouTube, alguma coisa, uma pequena série de orientação voltada para pais, porque eu tenho certeza que os pais querem acertar, né? A gente erra, mas é por falta de habilidade. Sim, eu estou pensando aqui, eu não saberia um para te recomendar. Você não pode criar? Você pode... Porque, é uma boa ideia, né? Porque eu conversando com amigos, com pais, eu estou na fase de que os filhos dos meus amigos todos são os pré-adolescentes. Sim. E eu estudo um pouco mais, conheço um pouco mais e ouço opiniões, assim, comportamentos que, quando eles assistirem, eles vão ficar surpresos como eles estão errando. Mas pais amorosos, que querem acertar, preocupados, interessados, ninguém fazendo por desleixo. Você tocou num assunto interessante. A gente muitas vezes acha que ser amoroso, ser carinhoso e tudo, né, assim, ter todo esse afeto é algo que é suficiente. Não é suficiente, ele é uma parte fundamental, tá, do processo de prevenção ao uso de drogas entre os adolescentes. Mas ele sozinho não resolve. Não resolve. Então, não resolve. Então, existem dois componentes do que a gente chama de estilos parentais, né? E a gente sabe que o estilo parental, que é o mais protetor, é aquele que junta. Então, junta tanto essa proximidade dos pais, né? Essa questão de estar mais próximo, de saber o que está acontecendo, né? Apoiar os filhos, a querer ajudar. Então, esse seria uma expressão do amor, do carinho, né? Do cuidado. E o outro é um componente de monitoramento. Então, o pai, que é o que tem os filhos com menos chance de uso de drogas, são aqueles que têm alto essas duas habilidades, tanto dessa questão da expressão do afeto, quanto a questão de monitoramento em si, de saber o que o filho está fazendo, né, assim, para onde vai, com quem vai, que horas dorme, que horas o que está fazendo no fim de semana, o que está fazendo no quarto trancado, esse tipo de coisas, elas são necessárias, essas ações são necessárias também. Então, quando a pessoa ela é só um dos itens, né, só uma das coisas, né, só afetuoso ou só monitora, isso não é bom. O bom é a integração dos dois, em que você dá afeto, mas ao mesmo tempo você mostra que existem regras, existem limites, e eu estou sabendo o que está acontecendo aqui. Então, é importante ter os dois. Então, eu só estou dizendo isso porque você fala, não são pais que amam os filhos, são carinhosos. É preciso ser, mas sozinho isso não resolve. Não adianta ser carinhoso e deixar super solto. E muitas vezes acontece isso, aquela coisa da mãe legal, que é aquela mãe que é super afetuosa, tal, mas deixa o filho sair e voltar a hora que quiser, sabe? Deixa os amigos virem em casa, ficarem trancados no quarto e fumando maconha, e tem isso, né? Porque ela é tão legal que ela acaba sendo assim. E aí, o que a gente diz é o seguinte, habilidades parentais, elas nunca são bem vistas pelos filhos, né? Assim, no sentido de você...
nunca um filho vai achar, que legal, a minha mãe está me monitorando, ela me dá horário para voltar para casa. É óbvio que eles não gostam. Porém, é uma forma de proteger. Você pode optar por o caminho mais fácil, que é não fazer isso, porque é mais fácil para a gente não quebrar a cabeça e falar, deixa. Liberar Sempre demais. assim, é muito mais fácil. Por que eu vou ficar gritando, né? Tipo, de novo, não sei o quê. Você não vai ficar se estressando se você deixar. É estresse zero. Deixa, estresse zero. Agora, honestamente, você deixa de se estressar agora para se estressar no futuro com coisas, inclusive, mais complicadas. Então, o que a gente diz? Que as habilidades parentais, especialmente o monitoramento, ele dá muito trabalho, mas do ponto de vista a longo prazo, ele gera um efeito de menos estresse, entende? Porque ele vai gerar um futuro mais tranquilo para os filhos e isso gera a longo prazo um efeito mais positivo, né? Mas, ou seja, a gente sabe que vai ter um estresse de se impor nesse momento, ver as caras feias de, que saco, como você é chata e tal, mas lá na frente o efeito é positivo. E vou te dizer, não é só para drogas. As pessoas têm muito, às vezes acham que, é para prevenção do uso de drogas. Não. Essas habilidades parentais, hoje a gente sabe que elas afetam muitos comportamentos, basicamente quase tudo, tá? Então, elas afetam comportamentos antissociais no geral, questão de saúde mental, depressão, ansiedade, afetam, inclusive, o futuro, do ponto de vista de busca de emprego, afetam comportamento sexual de risco, são várias coisas extras, sabe? Você não está falando escolar. de drogas agora. Você está falando de um pai, por exemplo, que deixa super solto o filho. Isso pode impactar na busca de emprego no futuro? Pode. De que forma? Pode. Porque é um adolescente que ele ficou muito mais livre em geral. Ele ele fez, a não ser que ele tenha uma autogestão muito, muito boa, em geral ele vai ter desencanado mais da escola, porque os pais não querem nem ver boletim, não querem saber se fez lição ou não. Então, a lógica é essa, ele está tão livre, ele está tão assim, para que eu vou estudar se eu posso ficar jogando videogame? Honestamente, a maior parte dos adolescentes só estuda se os pais pedem. É claro que tem uns pontos fora da curva aí que são, né, eles estudam por conta própria, porque eles já pensam no futuro deles. Agora, no geral, se você falar para adolescente, você quer jogar videogame ou você quer estudar para a prova? Ele vai estudar, ele vai jogar o videogame. Então, isso também é habilidade parental, de fazer o seguinte, que você pode jogar o seu videogame depois que você estudar. Então, você vai ficar vamos fazer um acordo, você fica 3 horas estudando e nas 3 horas seguintes você joga. Ou você fica 2 horas, ou 2 e 3, sei lá. Mas é um acordo que tem que ser feito, porque se deixar por ele só vai jogar e vai jogar o dia inteiro. Entendeu? Então, isso impacta em tudo, assim, é um encadeado de problemas. A criança e adolescente que não teve limite, eles têm várias complicações futuras, inclusive de inserção social, de conseguir se dar bem ali em vários relacionamentos, porque ele não entendeu quais são os limites que existem, tá? O que você pode ou não fazer. Existem estudos mostrando isso mesmo. O impacto, né, de falta de limite, né, de falta de regras, o quanto que isso impacta em tudo. Porque o mundo tem regras, né? O mundo que ele vai enfrentar quando adulto tem regras. Né? Então, exato. Sobre mídias... Você tem emprego, você tem chefe, você tem colega de trabalho, você vai ter que saber se relacionar com essas pessoas, né? Então, você teve que entender como isso tem que ser feito. Mídias sociais, elas têm um papel hoje que é importante, tem relação com o uso e abuso de drogas, ou você não vê relação? Muito, muito. A parte de propaganda, a parte que a bebida aparece? Antes das mídias existirem, né? Então, que a exposição era só com a TV e com como é que fala? Os cartazes, outdoors. Outdoor, media out of home, né? Isso. Então, a exposição que a gente tinha ao marketing era a TV e esses locais, né, na rua. Estudos já lá atrás, desde sempre, mostram que quanto mais um adolescente é exposto a esse tipo de conteúdo, maior é a chance de ele começar a beber antes
e mais. Então, esse tipo de conteúdo influencia muito o adolescente, menos o adulto. O adulto é menos... Apesar de a mídia, desculpa, a indústria de álcool falar, a gente faz a propaganda para o adulto, para que ele escolha a minha marca, não é isso que acontece. Toda aquela propaganda ali, ela estimula o adolescente a ir atrás. É óbvio que ele não vai atrás daquela marca, ele vai atrás da substância. Ele vai falar, olha que legal, que lindo que é. Ele acaba achando aquilo tudo muito normal. Então, o adolescente ele é influenciado pelo marketing, existem zilhões de artigos sobre isso, tá? No caso das mídias sociais, isso piorou, porque a exposição agora à propaganda de bebida alcoólica é basicamente o dia inteiro. Então, se ele entra no Instagram, aparece ali para ele propaganda de cerveja. Se ele entra no Twitter... Então, essas informações elas estão aparecendo direto. Isso não é ilegal? Porque que eu não saiba, tem regra para mídia mas social. A propaganda de cerveja, ela não precisa estar em horário, A de ou cerveja, pelo menos a de destilados, a de eu sei que só cerveja pode... não. A destilada, sim, é só à noite. A de cerveja, não. A cerveja, ela é considerada pela nossa lei, como para a lei de marketing, né, de publicidade, de propaganda, eles só consideram bebidas alcoólicas acima de 13 graus. 13 graus. Refrigerante e vinho são a mesma coisa pela lei. Exato. Então, pela lei, as bebidas que não chegam a 13 graus, elas podem ser divulgadas na TV o quanto você quiser. Agora, o que está acontecendo, então isso já poderia, de qualquer forma, porque a lei autoriza, não tem nem, né, teria que mudar a lei. O que está acontecendo agora é um pouco pior, porque o adolescente, ele entra, então, no Instagram, e aí ele vê o ator que ele gosta fazendo uma propaganda de um uísque. Eu não vou nem falar o nome do ator e nem da propaganda. Ou ele vê uma outra cantora que ele gosta fazendo propaganda de uma dessas bebidas que são bebidas mistas, né? Que você tem um vodka com um suco na mesa. Então, assim, ele vê isso. Ele vê, e isso é uma exposição diária e constante dele. Que não, e nem advertência tem, né? Nesses casos, muitas vezes ela é disfarçada, não é oficialmente como propaganda. Ele faz a live, quando a gente estava na pandemia, tinham aquelas lives chatíssimas, Gustavo Lima. Me disseram que o Gustavo Lima bebe todas enquanto está fazendo... Então, é isso. Isso nem é considerado propaganda, creio. Muito provavelmente não. Desse tipo, não. Agora, e mesmo assim, do Instagram e tal, em geral, você não necessariamente parece uma propaganda. Aparece alguém ali bebendo uma cerveja X, entendeu? E aí, tá ali, é uma exposição. Então, hoje, eles estão expostos muito mais do que estavam os adolescentes de 20 anos atrás. Hoje, então, a chance disso realmente aumentar o consumo deles, utilizando a lógica dos estudos mais antigos que mostravam que existia esse incremento no uso, muito provavelmente em poucos anos a gente vai ver que esse excesso de exposição no Twitter, Instagram, que é o que eles mais usam, né, TikTok, que isso acaba influenciando no consumo futuro deles, né? Você acha que o governo brasileiro faz a sua parte? O governo brasileiro, o governo de modo geral, né? Os 3 pilares da prevenção, se não me engano, são os pais, a casa dele, governo e a escola. Está correto? Seriam os 3 agentes, entre aspas, contextos de prevenção, né? Então, a gente tem a prevenção familiar, que é um contexto, a prevenção escolar, que é outro contexto, e a prevenção que a gente chamaria de ambiental, que é aquela que depende de leis. Então, que aí entra governo, né? Assim, mais globalmente seria o governo. Tá fazendo a sua parte? Honestamente, não, né? Porque mesmo as leis de álcool que a gente tem, elas não são aplicadas. Começa por aí já. Falta muito para a gente avançar nas políticas de álcool, muito, muito, muito. As nossas políticas ainda são muito fracas e não são aplicadas. Em termos de tabaco, a gente estava muito avançado, estava muito bem. O Brasil era referência internacional em leis de tabaco, reduziu absurdamente o consumo de 50% da população que fumava, caiu para 10%. Foi muito bom. Agora, basicamente no último ano, que houve esse boom de consumo de cigarro eletrônico, vende em tudo quanto é lugar,
o governo não está se mobilizando para reverter isso. Estão vendendo em absolutamente todos os lugares. Então, a questão é, esses estão começando, é uma coisa muito nova, uma coisa de meses para cá, né? Não é um ano para cá, o consumo intenso dos adolescentes. A dúvida é, eles vão efetivamente, esse consumo de cigarro eletrônico não vai colocar um monte de novos tabagistas aí no Brasil para a gente ter que tratar lá na frente? Vai. Então, é isso que preocupa. É o que preocupa, né? Além de fazer serem cumpridas as leis já existentes, o que o governo poderia fazer que trouxesse um impacto, assim como a gente teve no cigarro? Eu vivi bem eu trabalhava na época da restrição, eu trabalhava numa agência de publicidade atendendo Souza Cruz. Eu trabalhava com cigarros Lucky Strike e Derby. Eu fazia as campanhas para eles. E devo dizer, o pessoal da Souza Cruz, com quem me relacionei, era extremamente sério. A lei é essa, a gente segue a lei. Eram até, às vezes, mais rigorosos que a lei. O departamento jurídico, não estou dizendo que eram bonzinhos, mas seguiam as leis que eram da época. Foi proibido? Pararam. Proibiu o patrocínio? Pararam. Proibiu. O que poderiam fazer com bebida, por exemplo, que a gente... A mesma coisa. As estratégias são as mesmas para álcool e tabaco. Para tabaco avançou tudo, para álcool não. Então, um exemplo que você colocou, patrocínio de eventos, publicidade. Então, hoje, a indústria do tabaco não pode patrocinar um evento aí, sei lá, inclusive uma festa. Essas festas, elas são patrocinadas pelas indústrias de álcool, né? Então, tirou um e entrou outro. E o correto seria, a indústria de álcool não patrocina evento, né? Nem evento esportivo, nem evento social, nada disso. Outra questão, o marketing. Ninguém mais pode fazer propaganda de tabaco há muitos anos. De álcool continua sendo feito em todos os lugares, né? Então, são as coisas básicas. A taxação do cigarro é uma taxação mais alta, o custo é maior, né, do ponto de vista... A taxação do cigarro era gigantesca, eu lembro disso. Do álcool não, continua sendo. Não. Tanto que o álcool, você compra uma garrafinha de corote, em promoção, você paga R$2. Sem promoção, você paga 4, sabe? É ridículo, é meio litro de corote. É muito acessível. Você pega diversas vodkas aí, mais que eles compram, que os adolescentes compram, 1 litro, R$10, sabe? Então, umas coisas... o acesso é muito barato, é muito fácil, é complicado. É complicado, e tem umas coisas, né? A indústria é criativa, né? Os empreendedores são criativos, então parece não ter uma lei que seja o conceito da coisa, né? A gente quer que adolescentes, que as pessoas, de uma forma geral, bebam menos. Então, por exemplo, estou vendo produtos novos prometendo o fim da ressaca. Então, eu vi o produto em si, ele não Primeiro tem álcool. Que é mentira, né? Claro que é uma mentira, é uma safadeza. Mas e ainda que fosse verdade, que desgraça, porque eu acho que a ressaca ajuda você a... Opa, esse negócio está fazendo muito mal para mim. Se você matar a ressaca, o pessoal vai beber mais ainda. E gera uma sensação de segurança, né? Do tipo, tudo bem, eu pisar na jaca, que amanhã eu vou trabalhar e estou bem. Né? Então, apesar de não devem ter previsto numa lei, vamos proibir um produto que nunca nem a gente não sabia, produto anti-ressaca, mas conceitualmente é evidente que ele está errado, é evidente que é uma distorção. Do ponto de vista de prevenção, ele é um estímulo a você não ter consequências e não se sentir, né? Enfim, você reduz o efeito preventivo do próprio, o efeito negativo do álcool no dia seguinte tem um efeito protetor, na verdade. Tem, eu também acho. Muitas vezes é por isso que a pessoa segura, ela fala, não, mas eu trabalho, eu não posso. Tem um pouco de educação ali. E as escolas? As escolas aqui no Brasil, você acompanha muitos projetos em escolas do Brasil, né? Já acompanhou e avaliou? Sim. Exato. O Brasil, ele não é uma referência em programas escolares, de longe, não é? Ele, por muitos anos, ele teve programas sendo implementados nas escolas, mas uma coisa muito... a escola que vai atrás, muitas vezes é professora, é pessoa dando palestra,
é professor falando disso no meio da aula, então não tinha muito uma lógica, né? Nos últimos anos, o governo federal implantou alguns programas, por exemplo, Tamo Junto, que é o que a gente tem evidência de efeito de SUS, depois de ele ter dado problemas, hoje ele tem estudos mostrando que ele funciona no Brasil também, mas ainda é pouco disseminado, é absurdamente pouco disseminado. Então, mesmo sabendo que existem programas no Brasil que funcionam, que reduzem o uso de álcool de adolescente, ele está lá guardado, sabe? Ele não está sendo disseminado. Então, o Brasil ele não é um país de referência para esse tipo de coisa. A maior parte das escolas segue ainda dando palestras e achando que isso é programa de prevenção, que isso é prevenção, e não é. Então, a gente está muito atrasado em relação a isso. O que uma escola interessada poderia fazer? Uma escola particular, digamos, que talvez seja mais fácil tomar atitudes? Então, eu peguei um caso, essa é uma pergunta que no passado me faziam, e eu não tinha, não é que eu não tinha resposta, mas é assim, eu não tinha nada objetivo para colocar. Assim, olha, acesse o site e tudo mais, e baixe lá um programa. O que a gente tem hoje? Então, existem 3 programas validados do governo federal, que já existem desde 2013. Esses programas, eles estão vinculados hoje ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Família. Antigamente, eles eram todos do Ministério da Saúde. Eles estão disponíveis online, todos os materiais estão ali para as escolas. Então, a escola quer trabalhar com prevenção com adolescentes. Existe um programa chamado Tamo Junto, que funciona, foi testado no Brasil, e que está ali acesso livre. Se a escola quiser, ela pega o programa, o professor estuda para aplicar aquele programa, tem manual do professor, tem manual do aluno, tem cartinhas, né, que são de atividade, tem tudo. Então, é só baixar e pegar, né, ali. A gente Tamo junto, Tamo junto, www, ou de botar no Google o programa Tamo não, Junto. não, você não vai, assim não é fácil de achar. Se você, esse é outro problema. Se você procura alguma coisa do governo, não, ele está ali escondido no meio do site do Ministério da Saúde. O que a gente fez? Eu tenho um site com informações de prevenção, a gente linkou todos esses materiais, né, dos programas que são avaliados, né, que são válidos e são validados e são adaptados para o Brasil, que estão lá no site do Ministério da Saúde, do Ministério da Família, a gente linkou para facilitar a pessoa achar ali, tudo num lugar só, a gente colocou no nosso site, que é previna.info, tá? Então, esse site, ele tem ali uma info. Info. Isso. Nesse site, você entra ali, programas de prevenção. Você clica ali, tem uns 3 programas do governo, que são programas de acesso livre. Ninguém ganha nada com isso, tá? Então, baixa, acabou, é livre acesso, usa. Então, hoje, a gente consegue dizer que isso existe. Há uns anos atrás, não existia nada. Se um professor, se um diretor quisesse colocar programa de prevenção na escola, ele ia ter que criar o programa dele. Tem o ProERD, que é para as escolas. O caminho, bom, parece uma coisa bastante acessível, né? Bastante simples numa escola interessada, e ele não está sendo amplamente aplicado? Não por falta de cobrança dos pais, falta de interesse dos dirigentes escolares? Eu acho que as escolas nem sabem que existe um programa já validado para ser implementado em escolas. Eles não sabem muito isso, né? É uma informação que não chegou. Então, muitas vezes, eu falo sobre o programa, que é um programa de governo, né? E de governo, não, de Estado, né? Então, um programa que já passou por vários governos. E as próprias secretarias de educação, por exemplo, não sabem da existência. Então, ele foi pouco divulgado, ele foi pouco disseminado, mas ele foi avaliado no Brasil, mostrou evidências, ele reduz em 22% a iniciação do consumo de álcool de adolescentes, e está escondido, entende? Então, isso eu acho que é uma falha global, assim, de falta de a informação chegar, a demanda chegar, enfim. O que as escolas costumam fazer é ligar para a polícia militar e chamar o ProERD. Então, as escolas acabam fazendo isso, e muitas vezes elas fazem isso porque elas não veem outra estratégia. O ProERD existe há 30 anos,
ele é Desculpa, aplicado o que é? Eu não entendi. A sigla. O PROERD. PROERD, eu não sei o que é. É o Programa de Resistência à Violência e às Drogas da Polícia Militar. Então, muitas vezes as escolas ligam e pedem o programa. Mas hoje é um programa que ainda, assim, a única vez que ele foi avaliado no Brasil, ele não mostrou efeitos positivos aqui, tá? Então, não é uma coisa assim, ele pode ter um efeito positivo se ele for adaptado, se ele for melhor implantado, talvez tenha. Mas hoje a gente não tem ainda essa evidência de que ele tem um efeito positivo, ele está com um efeito que a gente chamaria de neutro, né? Então, esse é o ponto principal. Entendi. Zila, muito obrigado pela nossa conversa, acabou sendo um pouco mais longa. Obrigado por ter continuado. Obrigada eu espero que muita gente assista. Eu tenho certeza que fará muito bem para pais, professores, educadores. Obrigado. Imagina. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.